Eu já me sinto assim abraçada pelo esse Goiás. Era uma promessa de Deus, a vida do meu esposo e a minha, né? Nós estávamos aqui juntamente com os irmãos de união, e Deus é tão bom que ainda trouxe a missionária Tânia também, a família toda, né? Rapidinho, né, irmãs? Vamos trazer aqui uma palavra, era para a missionária Tânia trazer, mas vou falar aqui algo da parte de Deus. Ezequiel, né, 36, versículo 26, que fala o seguinte: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aleluia, Jesus. Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro de mim mesmo, né? De nós, né, irmão? Quando nós nos encontramos com esse Jesus, né? Essa libertação que Deus faz em nós através da palavra. Onde Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para transformar este mundo, irmãos. Para tirar da vida deste povo mesmo, povo mau, ruim. Esse pecado que assola no meio a humanidade. Quantas pessoas más, quantas pessoas ruins que precisa ter este encontro com Jesus. Que precisa mesmo tirar este coração ruim, mau, essa natureza perversa. Porque só Jesus é que tem essa transformação em nossas vidas, irmãs. Outrora a gente tinha uma natureza ruim, perversa, voltada para o mal, mas quando nós temos um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, irmãos, tem esse encontro conosco, aí vem toda uma nova vida para a nossa vida, irmãos. Uma nova criatura. Antigamente a gente xingava, falava mal, blasfemava, fazia tudo que é o desejo da carne. Eu tiro por mim, irmãs, que bebia, que vivia em festa, que chegava de madrugada. Mas no meu coração tinha uma sede muito grande. Tinha algo que eu não conseguia entender, mas dentro da minha casa tinha uma serva de Deus, uma jovem, que aos 12 anos conheceu esse evangelho. Que colocou no seu coração: eu vou orar pela minha casa, e Deus vai transformar a minha casa, vai salvar não só a minha vida, mas a vida da minha irmã, da minha mãe. E aí, irmão, este evangelho entrou dentro da minha casa. Da labachou de cantoremanaia. E o velho homem, a velha natureza, foi sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz assim: ó, e vos darei um coração novo. Só quem é que pode fazer isso, irmão? É Jesus Cristo. Só Jesus que pode fazer isso na nossa vida. A Bíblia fala que, sim, olha, irmão, o coração do homem, por natureza, é rebelde e resiste a Deus, seu Criador. Pela nossa natureza, nós já temos, irmãos, uma natureza pecaminosa. Nós já somos rebeldes desde quando nós nascemos, irmãos. E só Jesus é que pode fazer essa transformação em nossa vida. E eu botei aqui algumas características do velho coração. Ele é de pedra, irmãos. Quantas pessoas têm um coração de pedra aí? Essa semana eu estava lendo uma palavra, irmão, lá em 1 Samuel, que fala sobre aquele marido daquela mulher, que era o marido dela era o Nabal. A Bíblia diz que a característica daquele homem, olha as características daquele homem, mau. Um homem mau, ruim. Quantas pessoas têm essa característica, irmãos? Quantas mulheres, quantas famílias estão sofrendo com Nabal dentro de casa, natureza ruim. Mulheres que estão dentro de um ciclo de oração orando pelos seus maridos, pelos seus filhos, porque são Nabal, natureza ruim. Coração de pedra. Não reconhece o Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós temos uma transformação, irmão, que Deus muda, que nós temos, muda o nosso coração, nós temos o Espírito Santo, a nossa natureza muda. Glória a Deus. Quando esta palavra, esse Jesus chega na vida do homem mau, a natureza muda, porque Jesus é o que muda, é o que transforma. E a Bíblia fala também que atrás do velho coração, irmão, cruel, maligno. Aí eu lembrei aqui agora, eu li essa parte essa semana falando deste homem, do sofrimento daquela mulher. Quando Davi pediu a ele ali comida para os seus homens, Davi tinha ajudado ele, tinha ajudado o rebanho dele.
Sabe o que foi que ele fez com Davi? Quem é Davi? Quem é esse homem? Incircunciso, fugindo do rei Saul? Sabe o que é isso aí, irmão? Natureza ruim. Pessoas que não têm gratidão. Pessoas que não reconhecem o que as pessoas fazem. Mas Davi ali, irmão, acho que o segundo, porque nós somos carne, irmão, nós falhamos. Nós temos uma natureza ruim, está aqui a palavra dizendo. Davi pensou ali na hora em vingança. Mas dentro da casa daquele homem tinha uma mulher diferente. Tinha uma mulher especial, que as características dela era sábia, inteligente, bonita, irmãos. Sabe o que é isso aí, irmã? Caráter de uma mulher virtuosa. Uma mulher cheia de Deus, cheia da virtude de Deus, cheia da presença de Deus, irmãos. Coração transformado. Quando o mal chega, ela sabe a recorrer aos pés do Senhor Jesus. Quem tem essa natureza, irmã, ela tem amor, ela tem perdão, ela tem alegria, ela tem misericórdia, que é as características de Jesus. Jesus olhou para nós, ruim, pecador, mas olhou com amor de misericórdia. Jesus nos ama, meu irmão, porque ele tem essa característica de amor. Ele renunciou a tudo por amor a nós. Por amor à nossa vida. Jesus, sabe, se Jesus olhasse os nossos erros, as nossas atitudes, eu vou sair daqui, num lugar tão bom que eu tenho para me estar para esse povo ruim, que não tem um pingo de amor por nada, um povo mau, um povo perverso, mas o amor de Jesus nos alcançou. O amor de Jesus, a graça dele, irmão, a graça dele nos alcançou. Por quê? Porque Jesus é amor, irmãos. E a Bíblia fala aqui, ó, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, vossa carne, e vos darei um coração novo. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Só quem pode. Essa humanidade hoje aí, irmã, está perdida. Está cega espiritualmente. Nós tivemos a oportunidade domingo de estar evangelizando e deparamos com pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção, mas tem também pessoas lá fora, irmã, sedentas dessa palavra. E nós que temos essa fonte, porque nós temos a diferença, que é essa fonte. Nós temos a diferença principal que este mundo não tem, a presença de Deus. O crente cheio da presença de Deus, irmãos, cheio de características boas, de virtudes boas, ele faz a diferença aonde ele chegar. Aonde ele chegar. E nós deparamos com pessoas com o coração triste, ansioso, querendo Jesus. Inclusive aquele homem da bicicleta, né, irmã? Chegou, ele parou, ele ouviu o louvor e parou e falou assim, o que está acontecendo aí? Falei assim, eu quero receber essa oração. Estava gritando por socorro, irmão. A alma estava pedindo socorro. Por quê? Por causa da angústia, irmão, das lutas, das dificuldades. A nossa alma geme, a nossa alma grita. E só Jesus que pode trazer uma alegria, uma calmaria, uma graça, uma transformação sobre a nossa alma. E a Bíblia fala, a intervenção de Deus, Deus não tenta melhorar o homem. Não faz render, mas dá ao homem um novo coração. Nós, irmãos, que temos de ter uma atitude de mudança. Deus, ele chega, mas ele não é invasor. Deus, ele não é invasor, irmão. Aí, como a irmã falou bem aqui no começo. Às vezes, nós temos que nos alinhar a Deus mesmo. É nós que temos que nos alinhar. Às vezes, nós queremos, não, você é do meu jeito. Eu não mudo. É tantos anos assim, minha irmã. Te alinha ao desejo de Deus sobre a tua vida. Vocês acham que o desejo da minha vida, irmão, era ser um dia missionário, acompanhar meu esposo? Era não, irmã. Meu esposo sabia que como testemunho, este homem sofreu demais, irmãos. Quando se casou comigo, sabe por quê? Porque eu ainda não era transformada. Eu não queria me alinhar à vontade de Deus, eu não queria fazer a obra de Deus. Eu achava que se eu fizesse a obra de Deus, eu ia passar fome, eu ia sofrer. Não, eu tinha outro projeto para a minha vida. Mas o que Deus tinha para a minha vida, irmãos, era a obra de Deus. Era fazer a vontade dele. Quantas vezes Deus usou vasos e dizia, minha serva, eu tenho contigo uma grande obra.
Eu tenho contigo um ministério para ti e para o teu. Vocês vão andar para um lado e para o outro, fazendo a minha vontade. Mas o meu coração, missionária Salvenda, era duro. Eu dizia, minha irmã, não vou passar fome não, meu irmãozinho, eu quero trabalhar. E muitas vezes eu impedia, irmãos, a obra de Deus na vida do meu esposo, que foi chamado de pequeno. Por isso que nós temos que entender a vontade de Deus. O projeto de Deus que tem na nossa vida, irmãos. Às vezes Deus tem algo bom para nós e nós queremos guerrear com Deus, queremos lutar, eu não aceito, é do meu jeito. Por quê, irmão? Porque eu ainda estava com a velha natureza, o velho eu. Era preciso o Espírito Santo moldar, entrar, fazer uma obra na minha vida. Mas eu não queria que Jesus fizesse essa obra. Sabe como é que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, irmão? Através dos meus filhos. Quando nossos filhos vieram, foi muita luta, irmãos, eu não entendia o agir de Deus. E quanto mais eu resistia, irmãos, à obra de Deus, mais Deus tocava nos meus filhos. Até que um dia Deus usou uma serva de Deus de Brasília, ele falou, minha serva, se tu ainda insistir, eu vou levar um dos teus. E minha irmã, sabe onde é que eu estava com meus filhos? Eu estava com meus 3 filhos no hospital. Vocês já se depararam, irmãs, com 3 crianças num quarto no hospital? Vocês já se depararam? Eu fiquei com meus 3 filhos doentes e tive que ir para o hospital. E meu esposo, sabe onde é que ele estava? Na Santa Ceia. Que ele ia cantar e eu falei, vai. Naquele dia eu não impedi mais ele dele fazer a obra de Deus. E quando eu cheguei na minha casa, com meus filhos tiveram alta, parece que Deus permitiu para tirar a venda dos meus olhos. Para tirar a maldade dentro de mim, irmãos. Porque eu estava atrapalhando a obra de Deus. Darabachou de cantoremanaia. Na vida do meu esposo, que tinha promessa no ventre da mãe dele. E a mãe dele dizia para mim, minha filha, se posicione. Deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Deus te escolheu, tirou da lama para colocar ao lado de um príncipe. Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Toma posição. Porque a minha sogra, irmã, ela me falava na palavra, mas ela não tinha medo, era uma mulher de autoridade. E aquela palavra, irmãos, eu saí daquele hospital pensando naquela palavra que ela tinha me falado. E quando eu cheguei em casa com meus 3 filhos, tinha uma mulher lá que estava pregando na igreja, chegou lá em casa, vim visitar vocês. Eu vim orar pela casa de vocês e lá ela me entregou o recado de Deus. Ela falou assim, minha serva, a partir de hoje, Deus vai fazer mudança desse lar. Deus vai fazer uma mudança dentro desta casa. Essa natureza Deus vai transformar, porque Deus tem coisa grande para ti e para o teu. E você está atrasando o que Deus tem para fazer através de vocês. Mas Deus vai começar a abrir os teus olhos, você vai entender o que Deus tem para fazer. E a partir daquele momento, irmãos, naquele ano, Deus começou a mudar a nossa vida. Deus fechou a porta de emprego para mim. Eu trabalhava numa grande repartição, irmão, era o emprego dos meus sonhos, Deus fechou. E eu ainda pensei em tentar ir procurar outro emprego, Deus disse, não procura, a porta está lacrada. E eu quero dizer para vocês, irmãs, que até hoje a porta não deixou Deus eu mais entrar em nenhuma empresa mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me queria na obra. E de lá para cá, irmãos, Deus começou a nos levantar para um lado e para o outro para fazer a obra de Deus. Porque eu coloquei um passo para trás e falei, Jesus, agora é contigo. Agora tudo que tiver de ruim nessa natureza, tu vai tirar, Jesus. Porque foi tu que me escolheu para esta obra. E aí, quando eu dei espaço, irmãs, para o Espírito Santo trabalhar, Deus fez uma obra maravilhosa. Deus nos colocou na obra e fomos ganhar almas para Jesus. E quando eu cheguei no campo missionário, eu entendi, o que eu precisava, irmão, passar pelaquilo, porque eu ia encontrar pessoas feridas. Pessoas de coração mau, pessoas entristecidas. E Deus foi me usando, irmão, para curar essas mãos, essas palavras, para curar essas pessoas. Por isso que nós temos que entender, irmãos, qual é o projeto de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós lutamos, irmãos, guerreamos com Deus e pensamos que vamos vencer, não vence não. Deixa eu te fazer aqui, não vence. Vamos fazer igual a mulher de Nabal.
Vamos nos humilhar. Nos humilhar. Quando Davi chegou com todo o exército, 400 homens, eu vou destruir a casa inteira. Mas ele se deparou com uma mulher humilde, se humilhando aos pés, disse assim, ei, perdoa. Irmãos, isso é sinônimo de coração bom. Natureza ruim, irmãos, nós temos, irmãos. Mas o Espírito Santo todo dia tem que matar essa natureza, essa carne. Mas nós só vamos conseguir do jeito que vocês estão. Oração e jejum. É oração e jejum e leitura da palavra. Você sabe como é que Deus foi moldando a minha vida? Deus levantou a minha pastora em Teresina. Pastora, eu sou grata demais àquela mulher. Ela dizia para mim, quando meu sogro foi embora com minha sogra, ela me adotou como filha. E ela disse, eu vou te ensinar a orar, eu vou te ensinar a jejuar e fazer campanha. E nós nos unimos num propósito pela obra de Deus. Passamos 17 anos juntas, irmã, fazendo a obra. E ela, irmã do meu lado, me ensinando a orar, a fazer campanha. E dizendo, minha filha, quando eu queria, ela dizia assim, Jesus, eu não aceito. Muda esta mulher. Quantas vezes aquela mulher pagou preço pela minha casa? Quantas vezes ela dizia, você vai me representar em tal lugar com o teu esposo e eu vou ficar com os teus filhos. E ela ficava com meus 3 filhos para eu ir fazer a obra de Deus, irmãos. Por quê? Porque ela queria ver em mim um novo nascimento. Uma nova Clara. Um novo coração. Porque o coração que eu tinha era mau, irmãos. Era um coração mau. Que não gostava de fazer a obra de Deus, não. Eu impedia minha irmã e ainda quis impedir meu esposo. Mas só, irmãos, que Deus olhava lá de cima e dizia assim, eu quero saber até onde tu vai. Até onde tu vai dar conta de andar. Mas no dia que Deus falou, hoje eu te paro, e ele parou mesmo. E Deus foi mudando. Foi mudando. E foi moldando essa velha carne. E colocando um novo espírito, uma nova Clara. Deu, irmãos? E eu comecei a entender. E vocês não sabem que quando eu comecei a entender o que Deus queria na minha vida, eu vim entender, missionário, o cuidado de Deus. Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada. Deus cuidou de mim, do meu esposo, dos meus filhos, como tem cuidado até hoje. Por isso que eu digo para Deus, Senhor, eis-me aqui. Faz segundo a tua vontade. Nós estamos aqui no propósito de Deus. Deus sabe o propósito, irmão. Não tenho medo. Vim para cá debaixo de uma promessa de Deus, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Amém. E estamos aqui juntas com vocês para fazer a obra de Deus. Amém. Mas que vocês venham deixar o Espírito Santo fazer essa obra maravilhosa. Porque só Ele é que é capaz de fazer isso. Só Ele é que é capaz de nos dar um novo coração, irmão. Só Ele que é capaz de fazer isso em nossa vida. De tirar essa natureza ruim, esse coração perverso. E colocar um coração maravilhoso, irmão, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E não tem coisa melhor. Quando o Espírito Santo nos guia, a gente tem paz. A gente tem alegria. A gente tem confiança no Senhor. A gente não teme nada, porque a gente sabe que o general de guerra está na frente. Ele está guiando tudo e ele tem o melhor para nossas vidas. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E só para terminar aqui, irmão, eu quero deixar vocês aqui 2 características do coração bom. Os frutos do Espírito, uma das características. Amor, mansidão, perseverança, né, irmã? Tudo que o fruto do Espírito tem. Vamos a cada dia, irmão, nos agarrar com o Espírito Santo de Deus. Todo dia eu digo para ele, eu te amo, Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele tem me ajudado todos os dias. Quando a natureza velha quer sair, o Espírito Santo entra. E é assim que nós temos que ser, irmão. Alinhar a nossa visão à visão de Deus. Às vezes nós pensamos, eu quero ser isso, quero fazer aquilo. Não, não. Senhor, o que é que tu quer da minha vida? Qual é o melhor para mim? Hoje eu penso, se eu tivesse lá aquela velha Clara, sei nem se eu estava viva ainda. Sei nem se eu estava viva.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha uma pessoa que andava comigo e morreu. E eu pensei, meu Deus, obrigada. Obrigada pelo livramento que tu me deste. Por tu ter me abrido os meus olhos para um propósito muito maior que tu tinha para mim. Então, às vezes, a gente não entende, tem pessoas que não entendem, mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós vamos entender o que é melhor para nós. Então, deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus te direcionar. Quando a velha carne quiser surgir, morre aí, fica aí. E tu já está morta pelo poder do sangue de Jesus. Quem reina na minha vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que comanda agora. Quando a boca quiser falar, Jesus coloca o anjo. Coloca o anjo aqui para travar essa língua. Tudo isso nós temos que pedir para Deus, irmãos, porque a nossa natureza é ruim. A nossa natureza é ruim. Às vezes ela vem querer sobressair, mas o Espírito Santo vem com a calmaria. Não é assim, não. É do meu jeito. Tá certo, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A missionária até não deu para vir. Ela estava já arrumada, saiu, mas teve que ir ao hospital com o filho dela fazer uns exames, tá bom? Mas amém, viu? E eu que agradeço pela oportunidade e estou feliz demais de estar na minha casa. Ore por mim, ore pelo pastor Edmese, ore pelos meus filhos, tá certo, irmãos? E nós estamos aqui para somar, tá bom? A única coisa que nós viemos fazer aqui foi somar com vocês e fazer a obra de Deus. Amém.